Boa tarde, meus queridos irmãos. Minhas queridas visitas também, não sei se tem alguma visita hoje. Tem? Bom, se não tem, que Deus possa nos abençoar nessa palavra que hoje Ele vai abrir para nós. E ontem nós sentimos aqui a força do Espírito Santo através da sua palavra, entendeu? Mas vocês lembram a minha primeira entrevista que eu tive no presídio, que eu falei com vocês, que o diretor falou comigo? O que ele falou? Que eu podia passar minha vida toda ali, porque ninguém ia ser convertido, não é? Então hoje eu vou contar uma experiência, ver se também essa pessoa que estava dentro do presídio foi convertida ou não foi. Hoje ela até esteve na igreja de Quarteira e deu o seu pequeno testemunho, mas isso fica no final do culto. Irmãos, eu quero que vocês compreendam uma coisa: Jesus é coerente naquilo que Ele fala, naquilo que Ele promete. A nossa vida pode estar escura, pode estar complicada, eu posso acordar com um problema, dormir com um problema, mas Jesus é fiel. Amém. E muitas vezes Ele não resolve o problema rapidamente, sabe por quê? Porque nós mesmos não deixamos. Como eu falei com vocês, nós queremos resolver os nossos problemas à nossa maneira, não é? Então eu gostaria, o primeiro versículo bíblico, está em Lucas capítulo 19, verso 10. Lucas no Novo Testamento, capítulo 19, verso 10, fala assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia o quê? Então Jesus veio o quê? Me salvar, não é? Porque se a gente for em Romanos capítulo 5, verso 12, vamos andar um pouquinho. Romanos 5, 12, fala o quê? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o quê? Então não há diferença entre o irmão pagano e qualquer uma pessoa desse mundo, não é? É isso que nós temos que pensar. Mas Jesus me deu uma mensagem, irmãos, que, como eu falei ontem com vocês, me estremeceu espiritualmente. E Ele me mostra, não sei se vocês vão tirar alguma ilação para a vida espiritual de vocês, mas essa mensagem hoje, vocês me desculpam lá, foi para mim inteiramente. Se vocês têm alguma coisa que dessa mensagem vai entrar ou inserir na sua vida, que assim seja. Vocês sabem que tem um personagem bíblico que me chama muita atenção quando eu era católico, e era um católico praticante. Hein? Vivi cerca de 18 anos como católico praticando, indo sábado e domingo à igreja, o padre ia na casa do meu avô, no Natal ele ia também, e aprendi uma coisa desde católico, que havia um personagem bíblico que chamava Judas, que a gente considerava ele como traidor. Falava em Judas, era o traidor. Até mesmo quando acontecia alguma coisa errada entre a minha turminha, que alguém entregava a gente para o pai, tu é um Judas. Não sei se aconteceram isso com você. E eu cresci achando que Judas foi um homem muito mau, um homem terrível. E como adventista do sétimo dia, eu também passei essa ideia para mim mesmo, porque toda vez que você lê o nome de Judas aqui, fala o quê? O traidor. Aquele que traiu Jesus. Mas não sei se é bem assim. Não sei se é bem assim. E vocês vão tirar essa conclusão. Vamos passar o primeiro slide. Ali atrás, será que somos Judas? Essa pergunta Jesus me fez como eu estava fazendo esse culto. E sabe qual foi a minha primeira resposta? Não. Eu não posso ser Judas. Mas vamos ver durante a caminhada que nós vamos ter na palavra de Deus, se eu tenho essa característica, se eu não tenho. Se eu tiver, eu tenho que eliminar, tá bom? Então vamos lá. A história de Judas apresenta o triste fim de uma vida que poderia ter sido... Não apertei nada. Não. A história de Judas apresenta o triste fim de uma vida que poderia ter sido honrada por Deus. Houvesse Judas morrido antes da sua última viagem a Jerusalém, teria sido considerado digno de um lugar entre os 12, e cuja falta muito se faria o quê? Sentir. Deixar todas as nações, página 685. Então Judas não era tão mal assim como eu pensava. Tá bom? Vamos ver a primeira parte da vida de Judas, que está em João capítulo 6. João, vamos abrir lá. João capítulo 6, verso 70 e 71.
Então, João capítulo 6, versos 70 e 71 fala assim: respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12, contudo um de vós é um diabo? Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariote, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o traíra. Presta atenção, irmãos, aqui. Há muitos teólogos que falam que quem escolheu Judas foi ele próprio, os 12. Ele que se enturmou no grupo. É isso que eu sempre escutei. O Espírito de Profecia fala uma coisa muito interessante aqui também. Ó. Judas unira-se aos discípulos, você não está vendo Jesus chamá-lo, fala que ele se uniu aos discípulos, quando as multidões seguiam a Cristo. Os ensinos do Salvador lhe tocavam o coração, enquanto, suspenso dos seus lábios, escutava o que dizia na sinagoga. À margem do lago, sobre o monte, Judas viu os doentes, os coxos, os cegos aglomerarem-se em torno de Jesus, vindo de aldeias e cidade. Viu os marimbundos que ele depunha aos pés, testemunhava as poderosas obras do Senhor, do Salvador, na cura dos enfermos, na expulsão de demônios, na ressurreição dos mortos, experimentava em si mesmo o testemunho do poder de Cristo. Reconhecia serem seus ensinos superiores a tudo quando ouviram o quê? Anteriormente. Então ele gostava de Jesus, não gostava? Ele seguia Jesus, não seguia? E falo mais com vocês, uma coisa que me deixou arrepiado. Todos os 11 foram chamados, não é? Se Judas se ofereceu, graças a Deus por isso. E vou falar por quê. Porque eu não sei se hoje, no século XXI, se nós saímos aqui, eu, irmão Vitor, irmão Jales e o irmão Mariton, e fomos atrás de jovens, eu não sei se eles vão querer fazer o evangelismo. Será que vão querer fazer o evangelismo? Não sei. Irmãos, eu vou só fazer um parênteses aqui para vocês entenderem como é que o mundo está andando. Eu mexo com futebol desde a barriga da minha mãe, minha Denise sabe disso. Ela falava que eu dava muito pontapé na barriga dela. Então, eu nasci como jogador de futebol, agora sou diretor de futebol, então vivo num mundo à parte, num linguajar à parte. E o futebol é o rei do desporto. Vocês já repararam isso? O vôlei já tentou destronar o futebol, não consegue. O futsal já tentou destronar o futebol, não consegue. São milhões e milhões de pessoas que, vou falar com vocês, adoram esse desporto. Sabe o que está matando agora? Por que agora... Vocês vão entender onde eu quero chegar. Hoje, no mundo, existem dois grandes jogadores. Dois grandes jogadores que conseguiram todos os prêmios, que é o quem? É o Cristiano Ronaldo, o nosso português, e é o Messi, não é? Então, eles estão estudando por que ainda não apareceu tantos jogadores como nas gerações passadas. Por que só apareceram esses dois? Não é? Irmãos, eu falo uma coisa com vocês. Eu trabalho com jovens no Loletano há muitos anos. Os jovens jogadores de futebol, hoje em dia, vocês podem ver na reportagem, estão sempre com um escutador, um auricular, ou jogando o joguinho deles, ou, de repente, escutando música, mas mais é joguinho. Você sabe quanto mais tempo a gente joga aquele joguinho? No mínimo, 3 horas. Qualquer joguinho que você tem aí no YouTube, seja onde for, são 3 horas. Imagina como ele fica concentrado naquele jogo, não é? E é jogo de matar, é jogo disso, é jogo daquilo, não é verdade? Quando eles vão treinar, irmãos, eles têm que saber as táticas. Você acha que a cabeça deles estão lá? Eles existem. Eles começam a deixar de amar um desporto que nasceu com eles. Eu falo com vocês uma coisa engraçada. O jogador de futebol não precisa frequentar faculdade. Não precisa de escola. A gente já nasce com esse dom. E eles estão perdendo isso, sabe por quê? Por estarem muitas vezes distraídos. E muitas vezes nós, irmãos, estamos distraídos. E é isso que Jesus quis falar comigo. Você está distraído. Aí eu comecei a pesquisar a vida de Judas. E Judas fez uma coisa que eu não sei se eu faria. Olha lá. Judas encontra Jesus e deve ter perguntado: Jesus, qual é a empresa que o senhor é dono? Nenhuma. Qual o salário que eu vou ganhar em seguindo o senhor? E Jesus falou: nem casa eu tenho. E como é que eu vou comer? Vai ser um milagre. Você iria entrar nessa aventura? Mas ele entrou. O Judas egoísta, o Judas que eu pensava que só pensava nele, ele aceitou Jesus no coração. Interessante, já pensaram nisso? Eu não tinha pensado nessa situação. Vocês vão ver mais coisas boas de Judas que eu comparei com a minha vida e vou falar com vocês, né? Eu gostaria que vocês entrassem em João, no capítulo 4, e vamos andar um pouquinho por aqui, verso 1 e 2. João 4, 1 e 2 fala assim: quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais do que dos discípulos de João, se bem que Jesus
batizava, e sim o seu quê? Então quem batizava? Judas. Judas também batizava os irmãos. Judas participou dessa cerimônia maravilhosa, irmão. Jesus deu oportunidade. Vocês vão ver o amor infinito que Jesus tem por cada um de nós. E ele não bloqueou esse amor por Judas. Ele pôs Judas para ver, sabe o quê? Aquele homem que era um bêbado, aquele homem que batia na sua família, aquele homem que era um criminoso, aquele homem que era um mal educado, se tornar nova criatura através do batismo. Já pensaram nisso, irmãos? Eu nunca batizei. Já dei 2 vezes bênção para o casamento e achei muito maravilhoso isso. Mas o batismo é maravilhoso, não? Eu aposto que o irmão Jales, a minha esposa e todos vocês têm datas marcantes na vida, não é? O meu casamento, o nascimento dos meus filhos e o meu batismo, não é? Quem não lembra do batismo de vocês? Vocês não lembram do dia? Que alegria, foi ou não foi? A gente veio todo nervoso, e quando a gente mergulhou na água e saiu, a minha ideia, sabe o que eu quero? É evangelizar o mundo inteiro. Os meus amigos, os estranhos, não é verdade? E por que eu não sou assim? Por que eu não continuei amando Jesus? Por que aquele jovem perguntou, e ontem eu falei com vocês, você realmente ama Jesus? Não teórico, irmão Pagani. Por que nós estamos nos esfriando? Olha a alegria de Judas quando levava a pessoa à água e trazia e via que a pessoa se tornava uma nova criatura. Olha o que Jesus faz mais com ele ainda. Vocês vão lá agora, vamos pular para outro livro chamado Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, verso 1 em diante. Chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de imposto, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios e nem entreis na cidade dos samaritanos. Ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste? Desgraça dai. Sabe quem estava nesse trabalho missionário? O melhor trabalho missionário que eu queria participar era esse daqui. Já imaginou, irmão Máriton? Receber de Jesus essa ordem e depois você poder expulsar os demônios na casa daquela pessoa, poder ressuscitar um morto, seja espiritual ou fisicamente, seja levar a palavra de Deus e tirar aquela pessoa da escravidão. Imagina quando Judas voltou para Jesus. Eu não sei se vocês já conseguiram andar em nuvens alguma vez. Conseguiram ou não conseguiram? Eu já consegui. Quando eu pedi a minha esposa em casamento, que eu fui lá falar com o meu sogro, ele é muito alto, tem uma mão desse tamanho aqui, ó. E eu falei com ela: só vou casar com você se eu pedir a sua mão. E ela falou assim: você conhece meu pai? Não. Então é bom você conhecer antes. Não, eu vou lá. E quando eu vi o homem, eu pensei assim: será? E o amor é maior, não é? Eu falei: seu Souza, vim aqui te pedir uma coisa. Ele falou: o quê? E eu queria a mão da Denise. Aí eu voltei em nuvens. Voltei sem sentir o chão. Não sabia nem onde que eu estava pisando. É ou não é? Quantas vezes ficamos assim? Muitas vezes. E Judas voltou nessa alegria, irmãos. Eu faço uma pergunta a vocês. Algum dia, um sábado de manhã, vocês já entraram na igreja pensando assim? Eu vou na casa do Senhor, eu vou encontrar Jesus, eu vou encontrar meus irmãos, eu vou receber a palavra de Deus. Já? Quanto tempo faz isso? Quanto tempo faz isso? Eu queria estar naquele grupo, de ver o rosto de Judas. Judas devia rir e chorar ao mesmo tempo, de tanta alegria que ele tinha. Que Deus misericordioso, hein? Está vendo como Jesus estava lutando com Judas? Judas não é assim, querido. Judas, você não veio para ser o maior, você veio para servir. Nós somos servos. É isso que Jesus queria passar para Judas. Olha lá uma coisa que Jesus fez com Judas. Vamos em João, capítulo 13, verso 29.
Como era Judas que guardava a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe tivesse dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Você sabe qual foi a missão de Judas nos 12? Ser tesoureiro. Judas, Jesus sabia que ele era um ladrão ou não sabia? Sabia ou não sabia? Não sabia? Agora a minha Denise me lembrou que eu tenho uma passagem aqui do Espírito Profecia que é maravilhosa. Ó. Judas amava o grande mestre, anelava estar com ele, tivera desejo de ser transformado no caráter e na vida, esperava experimentar isso mediante a sua ligação com Jesus. O Salvador não repelira Judas, dera-lhe lugar entre os 12, confiou-lhes a obra de evangelista, doutor. O que ele fez? O que Jesus fez? Deu o quê? Deu poder para curar os doentes, expulsar os demônios, mas Judas não chegou ao ponto de render-se o quê? Irmãos, Judas era brilhante até agora ou não era? Alguma vez na vida vocês expulsaram o demônio? Alguma vez vocês ressuscitaram algum morto? Alguma vez vocês já acompanharam essa campanha aí que Judas fez com Jesus? Se eu não fiz essa campanha, não é por culpa de Jesus. É por causa da minha culpa. A minha falta de fé. Está entendendo que Jesus está falando comigo? Por que você não fez o que Judas fez? Vocês estão lembrados quando Pedro foi falar com Jesus e começou a falar: você não devia morrer na cruz, e tal, isso aqui que Jesus fez com ele? Arreda de mim, Satanás. Judas não tinha um diabo. Jesus não fez isso. Está vendo como Judas estava brilhante? E por que Jesus então colocou Judas como tesoureiro do seu grupo? É uma coisa muito interessante que nós temos que pensar. Judas sendo tesoureiro, e vocês vão ver numa passagem bíblica que eu vou mostrar a vocês, ele estava começando a endurecer seu coração, que ele pegava o restante de tudo que sobrava na bolsa. A bolsa de Jesus, a economia, não era muita. Então por que Jesus pôs ele como tesoureiro? Para ele ver a dificuldade do povo, irmãos. Para ele ver a miséria que acontecia naquele tempo e acontece hoje. Mas eu tirei uma lição para mim. Irmãos, quantas vezes, de repente, o irmão pagano vinha aqui para a igreja de Albufeira e escolhem ele para ser o diretor da escola sabatina. E vai dois irmãos muito bem, falam: ei, aquele irmão fala tão mal, rapaz. Aquele irmão tem uma vida terrível lá fora. E por que Jesus não fez isso com Judas? Você sabe por quê, irmãos? Você sabe que quando um irmão está aqui na frente cantando, ou na escola sabatina, ou no evangelismo, e tem suas dificuldades, seja lá fora, seja aqui dentro, é para que a gente possa ajudá-lo, através da oração e do apoio também, irmãos. Vocês estão vendo a misericórdia de Jesus ajudando Judas a perceber que aquele espírito maligno que queria entrar nele não poderia entrar e que o reino dele seria muito melhor e duradouro do que aquilo que ele pensava? Será que hoje em dia nós pensamos nisso? Será que nós hoje em dia pensamos de manhã à tarde, à noite e sonhamos com a volta de Jesus? Será que nós sonhamos realmente que nós vamos viver na nova Canaã celestial? Será que vocês já pensaram que vocês vão comer de uma manga gostosa, de alisar um leão, de abraçar um cordeiro e de conversar até com uma traíra dentro d'água que ela não vai te morder? Não pensamos nisso. Então eu estou aqui, eu estou sendo um Judas brilhante, um Judas que prega, um Judas que faz, um Judas que é aquilo, mas nós vamos começar a reparar que o mundo faz uma coisa que aconteceu com Judas. Não sei se faz isso na vida de cada um, mas faz muitas vezes comigo. E vocês vão reparar e nós vamos lá em João, capítulo 12, verso 1 a 6. João, capítulo 12, verso 1 a 6. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem eles ressuscitaram dentre os mortos. Ofereceram ali um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres,
mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Irmãos, aqui Judas começa a mostrar sua característica egoísta e mundana. Até aqui ele nunca foi contra o mestre. A irmã Ellen White fala no Desejo de Todas as Nações que quando ele foi distribuir os peixes e os pães, as multiplicações do peixe e do pão, ele sentiu a alegria de dar aquilo que o povo queria. Mas quando o jovem rico, lembra o jovem rico que apareceu para Jesus perguntando como é que ele ia conseguir a vida eterna? E Jesus guardando meus mandamentos. E ele depois foi embora porque ele era muito egoísta e o Deus dele era o dinheiro. Judas ficou chateado com Jesus, porque ele achava que aquele homem podia ajudar muita obra com seu dinheiro. Muitas vezes somos assim também, irmãos. Muitas vezes achamos que a obra de Deus vai deslanchar, vai fazer grandes coisas através do dinheiro. O dinheiro não é importante para Deus. Deus não precisa do dinheiro. Então por que eu devolvo minhas ofertas e dízimo? Porque aí Ele quer ver se você confia nele. Aí Ele quer ver se você é fiel. Agora tem uma coisa que eu aprendi, e é triste. Que eu já tenho uns 20 anos de como adventista sétimo dia. Muitas vezes, irmãos, quando eu vou dar a oferta, é aquilo que está no meu bolso. São as moedinhas, são os trocos. E Jesus me deu tudo. Estão reparando? Jesus deu tudo para Judas. E Judas trocou ele por quê? 30 moedas. Vocês estão reparando que Jesus faz por você? Jesus não precisa do seu dinheiro. Mas Jesus quer ver realmente o que está dentro do seu coração. E eu fico triste comigo mesmo, porque muitas vezes eu dei o troco, aquilo que sobrou para Jesus. Sabe por quê? Falta de confiança. E Judas, sabe por que Judas traiu Jesus? Porque ele teve falta de confiança no mestre. Judas apostou, irmãos, no mundo que nós sabemos que vai terminar como? No fogo. E como eu falei ontem com vocês, nós vamos cada vez mais tendo sonhos, planos de construir, de comprar nesse mundo que está o quê? Prestes a terminar. Agora eu vou falar uma coisa com vocês e vamos lá em João capítulo 13. Fala assim. João 13, 1 a 5, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado às suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Irmãos, aqui foi o último grito de misericórdia de Jesus para Judas. O Todo-Poderoso, o nosso Redentor, mostrou o que é ser um servo. E quando ele lavou o pé de Judas, querido, Judas deve ter sentido alguma coisa. Agora eu comparo isso a uma coisa que nós estamos esquecendo. Irmãos, qual é a nossa missão? Qual a missão que Jesus me deu? Ide pregar o Evangelho a toda criatura. E é tão bonito essa missão, sabe por quê? Porque o Samuel pode pregar mandando mensagem através do telemóvel dele. O outro irmão pode mandar carta. O outro irmão pode ser no Facebook e deixar uma mensagem. Tem tantas maneiras como distribuir uma Bíblia, como escrever um livro. O Oswaldo gosta e minha esposa distribuir, como o Jales também, e nossa irmã Alice, de mão em mão. Eu não gosto. Sabe o que eu faço? Eu ponho na caixinha de correio. Irmão Oswaldo, não, mas é mais eficiente entregar na mão. Tudo é um milagre. Porque muitas pessoas já pegaram a caixinha do correio e se aceitaram o Cristo no coração. Amém. E muitos já entregaram mão a mão e também aceitaram. O importante você é fazer, é ou não é? Então, o último grito para Judas foi nessa noite. Você sabe qual vai ser o último grito para o mundo? A chuva serôdia. Parece um nome desconhecido, não é nosso? Irmãos, é o último evento. É a última misericórdia. Aquele grupo não saiu com os 12, expulsando tudo, demônio fazendo milagre? É esse grupo que eu quero estar na chuva serôdia e peço a Deus que vocês também estejam.
Você imagina que nós vamos andar em nuvens, indo e voltando, porque nós vamos ver tantos milagres, tantas pessoas difíceis, duras, voltando para Cristo, e o redil dele cada vez mais cheio, irmãos. Essa é o último grito. Por isso, irmãos, que a igreja de Albufeira, eu peço isso a vocês, que se ajoelhem, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Todos nós temos que orar para a descida da chuva serôdia, mas que eu possa estar preparado. Será que eu sou um Judas? Ou não? Brilhante, mas deixou pouco a pouco que o mundo e seus planos fossem engolidos por esses pensamentos. Eu gostaria que vocês saíssem daqui e pensassem nisso. Irmãos, eu tive uma experiência no Presídio Faro, complicada. Numa bela sexta-feira, o diretor me chamou lá, e falou: Sr. Pagani, eu gostaria que você fizesse um favor ao presídio. Nós temos um jovem aqui, revoltado, bravo. Esse menino, ele passa mais vezes na cela de castigo do que em outro lugar. E vejo que, de repente, através da palavra de Deus, ele pode mudar. Eu falei: tudo bem, eu gostaria de conhecê-lo. Para vocês terem uma ideia, quando o Emanuel sentou na minha frente, irmãos, está a Denise aqui, eu sentei aqui. Eu tive que me afastar porque ele fumava tanto, que parece que eu estava fumando um cigarro. Você sabe quando você sente que seu cabelo já está todo cheio de cigarro? Você está conversando com ele, já estava se sentindo todo impregnado. E comecei a levar a mensagem para ele. Ele não falava coisa com coisa. Ele tem essa característica de querer falar, hoje fala bem, naquele tempo não falava coisa com coisa, então meu estudo bíblico era muito lentinho com ele. E nós fomos progredindo. Você sabe o que o diretor fez? Depois de um certo tempo? E eu falei com o Emanuel: a primeira coisa para você entrar no reino de Deus, sabe qual que é? Ele: qual? Cuidar do seu corpo. Você tem que tirar o fumo. Ele falou: vou tirar. E tirou. Parou de fumar. Irmãos, de 15 em 15 dias, obrigado. De 15 em 15 dias, o diretor mandava a enfermeira fazer um exame de sangue para ver se ele tinha rastro de droga ainda na vida dele. Não me perguntem mais, porque eu não vou responder o restante. Então, 15 em 15 dias, fazia o exame de sangue para ver se ele tinha se drogado ou não. Dentro do presídio. Nada. Nulo. Zero. Então, o que aconteceu? Ele ia ser julgado. Então, ele me convidou para ser o testemunha dele. E eu fui, mas não vou mais e não posso, porque então perco meu emprego. Eu cheguei lá às 9 horas e saí 9 horas da noite. Meu patrão me ligou o dia inteiro, entendeu? E ele me proibiu de eu ir lá testemunhar por qualquer preso. E é interessante o seguinte, que o advogado dele, entrei lá no tribunal, o advogado me chamou e falou assim: ele pode pegar de 2 anos e meio a 5 anos. Se ele pegar 2 anos e meio, acredito em Deus. Falei: tudo bem. Então, o que eu fiz? Saí da sala do tribunal, porque ele estava no lugar reservado, o juiz não tinha chegado ainda, então tem uns banquinhos assim, sentei no banco. Quando eu sentei no banco, veio um irmão, veio uma pessoa, né, e me abraça. E eu olhei. Quando eu olhei, nunca tinha visto aquele homem. E ele falou assim: meu, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu falei: a mim? É. O que você tem feito para o meu filho é maravilhoso. Eu falei: eu não, irmão. Você me desculpa lá, não sei o nome do senhor, eu sou Ramon, pai do Emanuel. E se você me deixar eu falar, eu vou te contar quem era o Emanuel. O Emanuel foi um menino sempre vivaço, trabalhador, mas aos 17 anos, irmão Pagani, eu comecei a ver umas características diferentes nele. Ele chegava às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, nervoso, entendeu? Batia em algumas coisas aqui em casa. Eu falei: Emanuel, o que está acontecendo? Nada, pai, nada, é só meus amigos, isso aqui, aquilo outro. E passado um tempo depois, a polícia o prendeu. Quando prendeu, o pai tomou um susto, porque esse pai trabalha muito. A mãe do Emanuel é uma pessoa doente, que não dá para trabalhar. Então, ele trabalha muito. Então, ele foi lá no presídio no domingo de manhã. E quando o Emanuel sentou, ele falando isso comigo, não fui eu que inventei isso. Hein? Quando ele sentou na frente do Emanuel, que o Emanuel falou com ele 5 minutos, ele falou: você é um mentiroso, rapaz. Você é um sem vergonha, você não é meu filho.
E o Emanuel, por quê? Porque você está mentindo para mim, você ainda continua drogado, você continua viciado. Os seus amigos me falaram, que eu fui atrás dos seus amigos e me falaram por que você está preso. Você sabe o que eu vou fazer com você, Emanuel? Nunca mais eu vou vir aqui. E aquilo devia melhorar a vida de Emanuel, fez o quê? Ele aprofunda. Pagani, você sabe por que hoje eu estou aqui? E eu vou te explicar. Há um mês atrás, o meu filho foi visitar o irmão dele. E quando ele chegou lá na visita do Emanuel, conversou com o Emanuel. Quando voltou, falou, pai, está acontecendo alguma coisa com o Emanuel. O que, ele está pior? Não, pai. O Emanuel voltou antes das drogas, pai. O Emanuel tem um outro brilho. Tem um outro rosto. Sabe o que o pai fez? Mandou a irmã. Vai lá você no próximo domingo e olha bem direitinho, que seu irmão é meio bobão e é capaz de o Emanuel ter passado a perna nele. E foi a irmã dele lá. Chegou lá, ela viu o Emanuel, conversou com o Emanuel, falou, pai, aconteceu um milagre na vida do nosso irmão. O Emanuel voltou aquele, pai. E ele falou, ô Pagani, eu tinha que ir lá para ver com meus próprios olhos. E sentei. E vocês não sabem o que é visita no presídio Faro, um dia de domingo. Aqui é uma loucura. Aquilo é um montão de gente. O senhor Ramon sentou na cadeirinha dele e o Emanuel sentou na frente dele. E ele falou, a partir de hoje, eu vou começar a acreditar em Deus. E o Emanuel foi para o tribunal. Eu fui o último a testemunhar. E o juiz me perguntou assim, você é pastor? Eu falei, não. O que você é? Um irmão. Eu sou um missionário. Tá bom. Eu queria fazer uma pergunta a você. Desde que você conheceu o Emanuel até hoje, qual a mudança que você viu nesse jovem? E Deus me deu uma resposta que eu não esperava. Eu não respondo isso. Ele, não. O senhor que tem que responder. Porque o senhor já julgou ele mais de 10 vezes. Agora eu faço uma pergunta. Se o senhor olhar para o Emanuel hoje, e o primeiro julgamento, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, o Emanuel mudou ou não mudou? Ele falou, muito obrigado. O Emanuel pegou 2 anos de cadeia. Lembra que ele pegava 2 anos e meio, 5? Como ele já tinha cumprido, ele ficou livre. Deus seja louvado ou não? O diretor estava errado ou não estava? Mas 6 meses depois ele atolou na grama e voltou, na droga e voltou para o presídio. 6 meses depois, eu e a Denise vimos isso em quarteira. O estado dele. Falei, Emanuel, Deus fez um milagre na sua vida. Isso aqui falou comigo? A droga é mais forte do que eu. 1 ano e meio depois recebi um telefonema. Porque eles me ligam. Pagani, sabe com quem que você está falando? Eu falei, não sei. A voz dele é muito embargada, sabe? Com muita dificuldade. Ele falou, sou Emanuel. Oh, Emanuel, que bom, rapaz. Você já saiu do presídio já. E onde você está? No Júlio de Matos. Para quem não sabe, Júlio de Matos é o quê? É um hospício. Vocês viram onde que a droga levou ele? Você viu o amor que Deus teve por Judas? Tem pelo Emanuel. Hoje ele esteve na igreja. Hoje ele está gatinhando novamente. Mas, irmãos, Jesus um dia tocou no seu coração. Tocou ou não tocou? Repara, lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, fala o quê? Eis que estou à porta e bato. Por que Jesus está na porta e não está dentro de casa? Nunca pensaram nisso? Duro, né? Você sabe por que ele está para fora, irmão Mário? Porque a gente mexe tanto com a vida, tem tantos planos que fomos esquecendo, e falamos, oh, Jesus, fica para lá, ele saiu da porta fora. Mas Jesus insiste por amor e bate na campainha e fala uma coisa, Pagani, abre a tua porta do seu coração, que eu quero ter um convívio forte com vocês. Irmão, hoje é a mensagem que eu tinha para vocês através do Espírito Santo. Mas amanhã, nós vamos ver se o diretor tinha razão ou não. Até agora, ele tinha razão. Mas o Jales é minha testemunha. Amanhã o Jales não pode faltar, hein? Porque o Jales é testemunha de um milagre que aconteceu. E vocês vão ver. Que Deus os abençoe. Que Deus os ilumine. E se você está indeciso, se você está com algum problema, chama por Jesus. Do mesmo jeito ele foi fiel com Judas, ele vai ser fiel também com a gente. Que a palavra de Deus esteja no nosso meio. Amém.